Podemos iniciar, tá? Meu muito bom dia a cada um, a cada uma, também o meu boa tarde e o meu boa noite, porque normalmente as pessoas, né, quando não podem participar, elas assistem depois. Quero dizer que esta live é uma promoção em conjunto do Instituto Movimento Humaniza Santa Catarina, numa parceria que a gente já faz há bastante tempo, né, desde o final do segundo turno de 2022, quando toda, né, a onda de ódio, violência, preconceito, discriminação e também manifestações nazifascistas irromperam, né, de forma muito poderosa em todo o país, mas em Santa Catarina de forma muito mais expressiva. E nós criamos o Instituto Movimento Humaniza e temos feito parceria com muitas instituições, como é o caso de hoje, né? Hoje nós estamos fazendo este evento em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Universidade Federal da Fronteira Sul, com o núcleo, né, do CEART, da UDESC, da nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, e também do Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal Catarinense. E esta atividade, este debate, né, sobre as redes sociais, os riscos e os desafios para a democracia, se deve a todo esse trabalho conjunto que a gente já vem fazendo, mas também por um fato muito especial. Nós tivemos, há alguns meses atrás, a visita da relatora da ONU para os crimes de racismo. Ela esteve aqui em Santa Catarina, tivemos a oportunidade de estar com ela e a apresentar, né, os nossos trabalhos. Ela ficou muito impactada com a questão das células nazistas, né, existentes aqui no nosso estado. Inclusive, relatamos, né, a visita do Conselho Nacional de Direitos Humanos e tratamos do papel relevante que, né, o ódio, a violência, o racismo, né, todo o nazifascismo acaba tendo de apoio, de incentivo e até de crescimento a partir das redes sociais. Ela nos pediu um relatório sobre isso e este debate de hoje faz parte deste nosso compromisso de complementar o relatório, né, para a ONU, que está trabalhando, né, a questão do nazifascismo no nosso mundo, né, e especialmente aqui no Brasil e em Santa Catarina. E nós contamos hoje também com uma outra parceria, né, com o Instituto Conhecimento Liberto, ICL. Né? A gente também tem várias parcerias e nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas que vão participar deste evento. A primeira delas é o Leandro Demori, que é catarinense, né, nasceu em São Miguel do Oeste, é jornalista, é escritor especializado em jornalismo investigativo, com ênfase em sistemas mafiosos, foi editor executivo do site The Intercept Brasil, de 2017 a 22. Em junho de 19, liderou a cobertura do caso que ficou conhecido como Vaza Jato, né, o vazamento das conversas travadas no aplicativo Telegram entre o juiz Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol, além de outros integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato. É autor do livro Cosa Nostra no Brasil, a história do mafioso que derrubou um império, que conta a vida do mafioso italiano Tommaso Buscetta, e entre inúmeros prêmios e reconhecimento no jornalismo investigativo, Demori foi eleito um dos principais blogueiros da década de 2000, por seu trabalho como editor do blog A Nova Corja e sua reportagem sobre o aparato de espionagem da Fiat do Brasil durante a ditadura militar. Foi finalista em 2019 do prêmio Vladimir Herzog. Atualmente, Leandro comanda as manhãs jornalistas do canal ICL Notícias no YouTube. E o nosso outro convidado é o Pedro Barciela, que é paulistano, né? Nasceu em Sorocaba, é analista de redes sociais, trabalha e pesquisa na área de monitoramento de redes sociais desde 2014, com ênfase em monitoramento de cenários ligados ao debate político. Estuda e pesquisa análise de redes a partir de cursos focados em análise de redes em mídias sociais. Atua desde então com foco em análise de redes, monitoramento, voltado para temas ligados à política latino-americana nas redes sociais online.
participou de processos eleitorais em mais de 6 países e diversos estados e municípios brasileiros. Escreve no blog Essa Tal Rede Social e é colaborador permanente do ICL, Instituto Conhecimento Liberta, contribuindo com análise das mídias e redes sociais do ICL Notícias. Então, com esses dois maravilhosos convidados, nós vamos dar início, então, ao nosso debate com, né, a primeira fala do nosso querido Leandro Demori. Então, Leandro, a gente propôs de 10 a 15 minutos, tá? Para você, 10 a 15 minutos para o Pedro Barciela, para depois a gente poder ter também algumas intervenções dos nossos parceiros. Então, Leandro, está com a palavra. Tá bom. Bom dia, gente. Muito obrigado. Obrigado, Ideli, pelo convite. A gente já está juntos aí, mas ficou bem apertado o tempo, né? A gente tenta se encontrar pessoalmente numa próxima. Bom, esse tema, né, a questão do extremismo, a gente vem antes da eleição do Bolsonaro mesmo, a gente vem monitorando isso como jornalistas, né? Lá no Intercept a gente publicou várias reportagens, inclusive sobre isso, mostrando o crescimento dessas células também e como isso se propaga principalmente pela internet. A internet é com os seus fóruns, muitas vezes anônimos ou semi-anônimos, das redes privadas ou semi-privadas também, né? A gente viu o crescimento porque isso propicia muito a capacidade da organização dessas pessoas, né? Você tem aí a questão do anonimato, você tem principalmente a questão do acesso. A gente teve um acesso nos últimos 10, 15 anos, principalmente com a emergência aí das redes 3G, né, dos acessos remotos. Você facilitou com que as pessoas pudessem se encontrar. E tem vários mecanismos, muitos deles tinham sido relatados e estudados pela professora Adriana Dias, infelizmente, que nos deixou, né, 2 anos atrás. Era uma importante pesquisadora do tema, foi assim muito parceira nossa, também dos jornalistas no Brasil todo, para produzir esses relatórios, né, fazia monitoramentos constantes desses grupos, que acabam sendo, tem uma intersecção desses grupos, né, que você pega geralmente através até de outras áreas, né, o recrutamento hoje é feito através de fóruns de games, por exemplo, ou fóruns de até pessoas que debatem outros assuntos que não necessariamente são os assuntos do extremismo, mas você pega principalmente jovens, né, essa molecada, principalmente pré-adolescentes e adolescentes, pessoas que vivem em vários lugares do país, que são desconectadas, muitas vezes têm um apoio aí familiar e social que não tá, as pessoas não estão muito ligadas no que essa galera está fazendo na internet. Essa galera, na verdade, acaba entrando para o extremismo, que depois, eventualmente, pode virar células extremistas, nazistas, neonazistas, né, e outras denominações, por outros caminhos. Essa era a grande dificuldade que a Adriana encontrava na gente ter a compreensão do debate público, né? Então, você tem aí, por exemplo, que nós tivemos em alguns lugares do Brasil nos últimos anos, esses ataques a escolas, né? Se não me engano, em Santa Catarina tivemos um também, né? Infelizmente. Isso aí é tudo parte do mesmo caldo, o que deixa tudo mais complexo ainda, né? A gente tem a formação de um léxico próprio, uma linguagem própria que é desenvolvida por esses grupos. Cada grupo e subgrupo tem as suas características, né? A gente tem um caso no Brasil já judicial, inclusive bem conhecido, que é o caso da professora Lola, né? Que ela é muito alvo disso, como uma estudiosa disso. Então, esses grupos que ela denomina, né? Esses grupos de incels, né? Que são pessoas envolvidas nessa ideia da masculinidade tóxica, do ódio às mulheres. Você vai ver que tem toda uma criação de uma linguagem própria ali, a maneira como se comunicam. Então, isso dificulta também, primeiro, a classificação desses grupos, né? Porque era muito mais fácil a gente olhar para 30 e 40, né? E falar em nazismo, né? O nazismo, porque é muito óbvio. Toda a questão da imagética é óbvia, né? Você tem ali um cercamento cultural, digamos assim, que não resta dúvida sobre, se você vê alguém usando um uniforme com uma suástica, não resta dúvida de que essa pessoa é uma pessoa nazista, né? O que professa essa crença. Agora, hoje em dia, as coisas não são tão preto no branco, é muito mais, é uma zona cinza enorme, e cada um desses grupos e subgrupos, eles têm essas intersecções. Então, por isso é difícil você monitorar esses grupos e entender exatamente quando uma coisa acaba colando na outra. A gente tem no Brasil, inclusive, o que a Adriana Dias falava, que é uma falha da legislação, né? Porque a legislação no Brasil, em relação aos crimes
especificamente de propagação de material nazista, você só não pode propagar a suástica, né? O que está na lei, né? Se eu não me engano, é a suástica e a cruz gamada nesses contextos de exploração de propaganda nazista e neonazista. Só que isso já há milhares de outras formas de se fazer isso. Tem um caso clássico de Santa Catarina, aquele professor que foi flagrado com uma piscina, tinha uma suástica no fundo da piscina, né? E aí a justiça mandou que ele destruísse aquilo, porque isso é ilegal no Brasil, conforme a própria lei, isso é especificamente ilegal. E ele não destruiu a suástica, quer dizer, ele cobriu a suástica e a suástica virou um 88. 88 é uma forma de você fazer propaganda nazista, né? É a oitava letra do alfabeto, o H, né? Heil Hitler. Então, isso é super conhecido, é assim que se propaga isso também. E a Adriana Dias falava que a gente deveria ter uma modernização da nossa legislação no Brasil para você conseguir abarcar esses vários símbolos, né? Tem várias datas comemorativas, tem várias maneiras de você passar o sinal para essas pessoas. E essa complexidade da linguagem, ela cria comunidade, esse é o grande problema, né? Quando você pega grupos de seres humanos e você culturalmente consegue juntar esses grupos, a gente vai ver que vários grupos se unem pela cultura e a linguagem, ela é a parte fundamental dessa cultura. Então, quando você tem uma complexificação da linguagem, essa linguagem, ela une essa galera dentro dessa cultura, né? Então você vai deixando cada vez mais complexo o monitoramento disso, tentar entender como eles estão se comunicando, que grupos são esses, onde é que entram essas teorias. Você tem teorias sendo resgatadas aí, né? Teorias lombrosianas, né? Da questão de você ter as feições de bandido, as feições de uma pessoa que pode causar mal para os outros. Você tem isso na campanha política de São Paulo hoje. O próprio candidato, Pablo Marçal, falou que quer instituir uma espécie de polícia pré-crime, que você analisaria comportamentos das pessoas que podem indicar que elas cometerão crimes. Isso está na campanha política hoje de São Paulo, né? Então, isso vem furando a bolha de uma maneira que muitas vezes a gente não consegue ver, porque a linguagem é a grande chave para conseguir abrir essas portas, né? E aí, quando a gente entra nesse assunto, fica tudo mais complexo, porque você entra no campo da liberdade de expressão, que é uma pauta que foi totalmente sequestrada pela extrema-direita no mundo todo, né? Não é à toa ela é uma grande bandeira da extrema-direita, porque essa liberdade de expressão, ela justamente serve para você liberar essas coisas, né? Todas, né? E você ridicularizar e até colocar como um censor com as pessoas que querem dizer que, olha, está acontecendo uma coisa estranha aqui, né? Estamos falando sobre isso, muito se fala no mundo hoje sobre os tais apitos de cachorro, né? Então seriam os gestos e frases e palavras usados para você querer dizer uma coisa que você não pode dizer. Isso acaba sendo comum também na internet, né? Nós vimos aquele assessor lá do Bolsonaro, Felipe Martins, que usou aquele símbolo de white power, né? Que é um símbolo super conhecido pelos extremistas do mundo todo, num evento no Senado, né? E alegou que estava arrumando a lapela, né? E o Felipe Martins já tinha históricos disso, já tinha citado poemas de assassinos que tinham sido presos e tinham vangloriado figuras do neonazismo, né? Então ele já tinha um histórico, não é uma questão, claro, você não vai pegar isoladamente, mas você vai analisar um contexto, você vai analisar um histórico. E isso tem uma tensão um pouco mais antiga também, e aí, só para encerrar minha fala inicial aqui, passar para o Pedro, que você tem isso nas campanhas políticas. Nos Estados Unidos você via muito isso no final dos anos 60, quando a segregação nos Estados Unidos está começando a caminhar para um lugar, digamos assim, entre aspas, um pouco mais civilizado, que começou a ficar muito ruim para os candidatos falar claramente que eles gostariam de ter o voto dos racistas e separar, né? Eu quero aqui voto só de brancos, eu não quero a minha eleição, eu não quero o voto dos negros. Isso existia nos Estados Unidos até os anos 60, mais ou menos. Chegou num ponto da eleição americana que isso não era mais possível, você fazer uma campanha dessa forma escancarada, né? Só que o grande nó disso, isso acontece no Brasil, no mundo hoje ainda, é que os candidatos ainda sabem que precisam dos votos dos racistas, por exemplo, né? Os racistas estão aí e eles votam, cada homem um voto, né? Então, você começa a ter uma dificuldade de comunicação com essas pessoas. Tem um grande marqueteiro dos Estados Unidos que já faleceu já há um bom tempo, né? Que era um cara chamado Lee Atwater. Esse cara, ele
ele é meio que um outsider do marketing político nos Estados Unidos. Ele assume algumas campanhas lá, inclusive a campanha do Reagan, e eles têm uma grande dificuldade porque eles queriam fazer campanha em redutos racistas do meio oeste dos Estados Unidos, falar com os racistas, deixar claro para eles que eles queriam um voto só dos brancos, que não iam permitir a integração com os negros, só que não podiam falar isso literalmente. E o Lee Atwater, ele cria o que ele chama de Southern Strategy, que é a estratégia para você lidar literalmente com o Sul, com os votos do Sul, que é você justamente fazer coisas ou falar coisas que simbolizam aquilo que você quer falar sem você falar. Então eles começam, por exemplo, a primeira campanha, se não me engano, do Reagan, o primeiro evento de campanha, é justamente em um lugar onde a Ku Klux Klan tinha matado 3 homens negros 10 anos atrás. Eles iniciam a campanha naquela cidade. Então já é um símbolo, né? Olha, a gente vai iniciar a campanha aqui, ou seja, estamos apoiando vocês da Ku Klux Klan, vocês brancos que mataram esses 3 negros aqui. A gente não pode falar, mas vocês entenderam, né? A questão do armamento nos Estados Unidos, ela está intrinsecamente ligada a essa Southern Strategy. O Lee Atwater falava, a gente tem que defender que a população, leia-se, branca, com poder aquisitivo, pode ter direito a se armar para se defender, leia-se, contra os negros, porque a segregação está acabando e os negros vão querer tomar conta dos Estados Unidos. Então, tudo isso era para chamar o voto racista usando o que hoje se chama de apitos de cachorro, né? A gente viu isso ao longo das décadas nos Estados Unidos e no Brasil também, né? A gente viu esse tipo de comunicação sem você poder falar as coisas claramente. Aí, claro, aparece o Bolsonaro, deixa escorregar algumas coisas, né? E volta uma comunicação um pouco mais direta. Então, tudo isso para dizer que é super importante a gente continuar esse monitoramento e tentar entender como as coisas estão andando, mas o mundo hoje está muito mais complexo e a gente está super encurralado nessa questão da liberdade de expressão. Ela é usada justamente para que a gente não possa classificar as coisas como elas são. Então, o símbolo de white power não é white power, eu estou arrumando a lapela, é um absurdo que vocês me acusem disso, não tem mais a suástica na piscina, mas tem o 88, então agora não pode nada, então vocês querem censurar minha piscina, minha propriedade privada, eu não posso fazer o desenho que eu quiser, é só um desenho, não tem nada demais. Então, é cada vez mais complexo a gente conseguir destrinchar e colocar, né, as etiquetas de fato nesses grupos de ódio. Muito bom, Demorim. Aí você foi discorrendo, né? E a gente vai lembrando de coisas, tá? Quando iniciou a campanha eleitoral em Santa Catarina, que o inelegível veio aqui para uma atividade com o governador Jorginho Melo, que eles reuniram todos os pré-candidatos a prefeito, foi nada mais, nada menos do que num clube de tiro. Que é mais simbólico do que isso, né? Exatamente. Então tá bom. Então vamos agora ao Pedro Barciela, querido. Contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos e todas que nos acompanham. No nome da Ideli, cumprimento. É um prazer conversar mais uma vez com vocês. Um tema tão importante, tão necessário, principalmente em um período eleitoral, quando isso, pensando no debate político, ganha uma força ainda maior, né? E dele, eu pensei em trazer um outro ponto aqui, pensando mais na questão das plataformas e tentando encaminhar esse raciocínio no campo que me cabe, que é principalmente o período eleitoral, monitoramento de redes sociais nesse ambiente. E me parece que alguns pontos nós avançamos, alguns pontos precisam ser recapitulados, mas o principal, o que eu sempre me pego tentando iniciar o debate é pensarmos as redes sociais e principalmente as plataformas de redes sociais não como ambientes neutros, não como praças públicas de debate, e sim como plataformas que são possuídas por alguns poucos indivíduos, plataformas essas que são dependentes de algoritmos, e aqui quando a gente fala de algoritmo, tem um conceito que é o de caixa preta, né? O caixa preta, qual seria basicamente a ideia desse conceito? É você condensar um determinado tema em um objeto que dali não pode ser investigado, então ele é dado como concreto, e a partir dele, então, não evoluiria o debate necessário. Foi assim em vários temas, como, por exemplo, a morte de Juscelino Kubitschek, usando um exemplo, não se falava durante muito tempo, era dada como certa, e não se debatia. Passada a ditadura, passou a se investigar o que de fato tinha acontecido. Com as plataformas e os algoritmos, isso acontece também. Muitas vezes, nós nos pegamos partindo do pressuposto de que os algoritmos são quase um objeto dogmático, né, o divino, que foi dado para nós e nós precisamos lidar com ele
a partir da ideia de que ele é intocável e de que ele não foi construído, como de fato foi, por seres humanos. E com isso ele foi construído a partir de todos os preconceitos, todos os racismos, todos os problemas inerentes à nossa sociedade. Vai ter um pesquisador, Tarcísio Silva, que é com quem eu mais tenho contato, que ele vai tratar muito da questão do racismo algoritmo, quanto a gente busca, por exemplo, cabelo bonito e cabelo feio. Quando você busca isso no Google, inúmeras vezes você vai se deparar com cabelo de pessoas brancas sendo cabelo bonito, cabelo de pessoas pretas sendo cabelo feio. Isso não é algo dado pela natureza, isso é algo construído por seres humanos no dia a dia, com base em algoritmo, com base nos nossos racismos e nos nossos preconceitos. Falo isso porque esse tipo de comportamento, na visão das plataformas, ele é muito lucrativo, né? Essas plataformas, elas estão ganhando dinheiro a partir da venda de dados dos usuários. Quando nós não pagamos por um serviço, provavelmente nós somos aquilo que é vendido pelas plataformas. Então, nesse caso, quanto mais engajamento, quanto mais interações, quanto mais preso as conversações e quanto mais interações nós produzirmos nessas plataformas, elas vão ganhar mais dinheiro, porque elas vão ter mais dados, elas vão entender melhor o nosso comportamento, e com isso elas vão, por exemplo, poder segmentar o tipo de conteúdo que elas querem das mais variadas formas. Isso vai ter, claro, o uso para marcas, empresas, privadas e por aí vai, mas também vai ter o seu uso político, né? Quando a gente fala da interferência do extremismo na eleição de Trump, lá em 2016, por exemplo, muitas vezes a gente se pega pensando que era aquele meme que fez um sucesso, atingiu milhões de usuários e que aquilo deve ter determinado o rumo das eleições, quando na verdade não. Campanhas nos Estados Unidos, devido ao montante de dinheiro que eles movem e pagam para Alphabet, no caso Google, Meta, Facebook, Instagram, eles recebem o apoio dessas equipes em loco. Então você tem funcionários do Google na campanha, você tem funcionários do Instagram, do YouTube, da Meta, nessas campanhas. Naquele momento, em 2016, existia algo muito perverso nos Estados Unidos, aqui no Brasil não chegou a tanto, mas era a possibilidade de segmentação dos usuários. Então ali você poderia segmentar por raça, você poderia segmentar por gênero, por faixa salarial, por religião, e com isso, numa eleição dos Estados Unidos que é definida ali nos swing states ou em pequenas regiões, você trabalhar com esse discurso extremista e com a ideia de racismo, de preconceito, é muito mais fácil por essa segmentação. Você poderia ali trabalhar com pequenos conteúdos que iriam atingir diretamente, por exemplo, a população negra nos Estados Unidos, a população árabe nos Estados Unidos, bem como aqueles que atingem essas minorias com discursos de raiva, com discursos de ódio e por aí vai. Tudo isso debaixo do guarda-chuva dessas plataformas. Eu disse lá no começo que a gente vem de um avanço aqui no Brasil, eu considero de fato um avanço, porque o Brasil, ele de certa forma, é pioneiro em tentar enfrentar com todos os problemas, com todos os percalços que nós teremos daqui para frente, como já estamos tendo, mas enfrentar o que são essas plataformas, principalmente no sentido de elucidar no debate público, na tentativa de sensibilizar o debate público para o fato dessas plataformas não serem imparciais, né? Elas atendem a interesses privados de alguns poucos que tentam influir em países, em democracias, mundo afora. O caso do judiciário no Brasil, neste momento, me chama muita atenção porque eu participei em 2018 do período eleitoral. Uma das frentes do monitoramento naquele momento era denunciar o que eram as fake news, denunciar o que eram notícias falsas que estavam sendo compartilhadas naquele episódio. Chegou em determinado momento na campanha a gente denunciar notícias falsas. Naquele momento, uma notícia falsa que me marcou muito, que a gente denunciou, era a acusação de que o candidato Fernando Haddad estaria cometendo pedofilia com a sua filha. Esse conteúdo ele foi denunciado. Quando ele chega no judiciário e ele volta, a resposta que nós temos é que não iria ser derrubado aquele conteúdo, porque o direito ao contraditório estava dado nos comentários. Então, é desse cenário que a gente sai em 2018, para um cenário completamente distinto em 2022, um cenário que teve todos os seus problemas. A gente pode aqui debater durante dias, durante meses, quais são as limitações do judiciário, até onde o judiciário foi, até onde ele deveria ir. Mas o que me chama a atenção, partindo do pressuposto de que eu sou uma pessoa que trabalha com monitoramento e que no dia a dia vê esse tipo de conteúdo, me chama muito a atenção e me soa muito positivo a ideia de nós termos hoje um judiciário que saiu da inércia, entendeu o que é o problema das redes sociais, ao menos para se iniciar um debate. E esse problema das redes sociais não se tratando apenas dos usuários, mas sim dessas plataformas e de como elas regem, de como elas atendem a interesses, no caso do Brasil,
da extrema-direita, que passou ao longo dos últimos anos a entender como esse campo funciona, a entender como esses algoritmos trabalham e tentar, a partir do meio que ela está inserida, atingir e fomentar a integração dos seus, né? É inegável que hoje nas redes sociais o campo bolsonarista, o campo da extrema-direita, é o maior campo ligado por questões ideológicas nas redes sociais. A gente vai ter, claro, com isso, a formação de um campo antibolsonarista que tem nas suas alianças fracas, digamos, né, não ideológicas, uma frente muito grande, a tal da frente ampla, também aplicada às redes sociais, que pode sim fazer frente, como foi em 2022, ao que representa a extrema-direita no Brasil. Mas ainda assim, é um debate que necessita de muitos avanços, principalmente no que se trata do papel das plataformas de redes sociais e em como a sociedade civil organizada, em como o judiciário podem atuar de forma mais efetiva para combater esse problema, que, só para finalizar, não é apenas brasileiro, né? Isso não é uma jabuticaba, não é uma Havaianas, isso é um problema que, do meu campo, a gente vê em quase todos os outros países latino-americanos, a gente vê em Portugal, a gente vê na Espanha. Então, é um problema mundial, não é algo restrito ao nosso país. Muito obrigado, Pedro. Agora, nós vamos dar a palavra aos nossos parceiros, né, para alguma observação ou pergunta, para depois a gente, ao final, arrematar, né, porque nós temos que encerrar às 10 horas, porque tanto o Pedro quanto o Demore têm compromissos e eu quero aqui já agradecer mais uma vez, entende, a disponibilidade dos dois estarem aqui conosco. Então, nós vamos dar a palavra primeiro para o Luiz Carlos Ferrari, que está aqui em nome da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Ferrari, é contigo. Bom dia a todos. Eu estou tentando iniciar aqui o compartilhamento da câmera, mas se eu não conseguir, de qualquer maneira, eu já queria deixar aqui um agradecimento aos nossos palestrantes, né, e a todas e todos que estão acompanhando essa live e que vão acompanhar futuramente. Eu queria pegar um gancho, como se diz no jornalismo, na fala do Pedro, sobre evidenciar que as plataformas não são isentas, não são neutras e não são desinteressadas nesse debate. E aí eu queria citar dois exemplos que eu tinha, por coincidência, anotado aqui. Uma delas envolve o bilionário Elon Musk, que agora é o dono do X, né? Na época ele ainda não era, mas em meados de 2020, o senhor Musk foi confrontado por um usuário do Twitter, perguntando se ele tinha algum envolvimento no golpe que tirou do poder o Evo Morales, na Bolívia, né? E a resposta dele foi simplesmente algo nessa linha, vamos dar golpe em quem a gente quiser dar, você que lide com isso. E a gente sabe que isso não é uma coisa desinteressada, porque a Bolívia ela tem as maiores jazidas de lítio, que é aquele mineral utilizado na confecção de baterias de carros elétricos, por exemplo. Então, tinha um interesse capitalista subjacente aí a essa declaração dele. O segundo exemplo é o PL das fake news, o PL 2630-20, cujo nome real era Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Ele foi conhecido como PL das fake news, e aí eu já não sei se existe alguma estratégia nisso, mas era um texto que ele mencionava 5 vezes as palavras liberdade de expressão. E ele era um texto até fraco, assim, no sentido de responsabilização das plataformas e de algum tipo de responsabilidade sobre conteúdos produzidos por terceiros, né? Ele era bem tímido em relação a isso, mas era uma primeira iniciativa de se tentar jogar alguma disciplina nesse território sem lei da internet, das plataformas, né? O que aconteceu, todo mundo sabe. Ele foi torpedeado na véspera da votação na Câmara. O Google colocou na sua página inicial um link para um hot site que tinha vários artigos
Um deles tinha o título, inclusive, de "O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade e mentira no Brasil". Então, são dois momentos em que o poder econômico, as plataformas, elas vieram explicitamente exercer esse seu poder para limitar qualquer tentativa de disciplinamento, né, das plataformas e das redes sociais. Então, esse é o cenário que a gente vive. Eu queria só citar rapidamente, para encerrar, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem, junto com a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, um projeto de extensão chamado CIDAD, que é Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no Ambiente Digital. É uma iniciativa bem modesta, mas é um projeto de extensão que faz algumas atividades no sentido de levar o letramento digital. E também eu queria apontar que hoje, por esses dias, a Rede Nacional de Combate à Desinformação está completando 4 anos. Então, são iniciativas que atuam nesse campo e que tentam, pelo menos, se opor a esse ambiente de completa desinformação e manipulação que graça nas plataformas e nas redes sociais, né? Então, deixo uma pergunta para encerrar para os debatedores. Essas iniciativas são pequenas, mas me parece que uma luta é muito assimétrica, né? A gente está lidando com gigantes, com poderosos, com grande poder financeiro. O que a gente pode fazer mais para combater isso e tentar algum avanço nesse ambiente? Obrigado, Ferrari. Vamos ouvir a Noeli, professora Noeli Reale, que é da Universidade Federal da Fronteira Sul, para a gente, né, ouvir as nossas duas universidades federais. Aí damos um tempinho para o Demori e o Pedro falarem. Então vamos lá, Noeli, querida. Também bom dia a todos e a todas que estão também nos ouvindo, e eu gostaria de inicialmente agradecer o convite para participar dessa live e dizer o prazer imenso de estar aqui com o Demori e com o Pedro. Eu assisto com bastante frequência o teu programa das 7 horas, Demori, e eu nunca sei se eu dou risada, se eu choro, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu adoro as tuas tiradas cômicas que dão um certo alívio à tragédia que a gente está vivendo. Mas, de fato, a gente está vivendo um tempo bastante sombrio na nossa sociedade, no nosso mundo, nesse nosso tempo. Estamos vivendo uma espécie de torpor mental, não é? Em função disso. Mas me parece, eu gostaria de sinalizar, e para a gente depois retomar o debate aí, que nós estamos enfrentando uma outra matriz analítica, que vai se sobrepor à antiga que nós tínhamos. Se nós considerarmos que nós operávamos com a ideia de pirâmide, de quem comanda e quem é comandado, e nós tínhamos já uma certa explicação, nós conseguimos fazer uma análise, uma reflexão das estruturas e do funcionamento da sociedade, nós vamos ter, me parece, uma ruptura bastante importante, que nós teríamos uma matriz rizomática, não mais em forma de um bloco único que determina, mas algo que se fragmenta, algo que aparece em todo lugar. Não é por nada que a gente chama de células, né? As células nazistas, elas pipocam em todo lugar. Mas, ao mesmo tempo, essa matriz mais antiga, que nós conseguimos fazer uma explicação do funcionamento da dinâmica e da produção da desigualdade, não é? E da dinâmica do poder, ela se mantém. Então, me parece que nós temos aqui uma novidade analítica e que talvez seja uma das dificuldades da gente entender as novas questões das redes sociais e como que elas operam sobre nós. E aí vem toda essa problemática da expressão, da liberdade, da legislação, enfim, que vocês muito bem pontuaram. Então, agora eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado e já vou também finalizando a minha questão. É de que, enquanto o nosso debate aqui está lidando com aquilo que nós chamamos da Deep Web, né, daquele submundo que atravessa aí, nós também temos que pensar como que nós vamos trazer essa dinâmica desse submundo para a superfície. E essa superfície eu estou chamando aqui, estou pensando aqui na escola, de nós trazermos esse debate, tanto no campo da formação de professores, quanto na dinâmica da sala de aula dos conteúdos escolares.
porque quem são esses jovens que estão hoje acessando de uma forma absolutamente, não quase que entorpecidos com isso? São os nossos jovens que estão em sala de aula, de alguma maneira ou de outra, eles circulam pela sala de aula. Então, eu colocaria essa questão também para vocês sinalizarem e apontarem como um desafio de nós pensarmos como professores somos formadores de professores. Eu sou professora e sou estudiosa no campo do currículo, e vejo o quanto que essa temática ela tem que penetrar na sala de aula. Ela tem que penetrar na formação dos professores, para que a gente consiga fazer aquela análise que nós fazíamos dos modelos mais piramidais, não é? Mais marxistas, e que funcionou muito bem, e que trouxe ganhos bastante importantes para nós. Agora nós vamos ter que pensar a partir, talvez, de uma outra matriz. E eu acho que vocês sinalizaram aí, nós temos os grandes desafios no meu modo de ver, talvez vocês poderiam retomar e aprofundar um pouco isso, que é a questão do judiciário, a fabricação das leis, inclusive, a questão dos políticos que vão fazer essas leis, que vão produzir essas leis, e a questão da educação nas salas de aula. Então, era isso a minha contribuição, e eu gostei demais da exposição de vocês. Eu acho que nós temos ali conexões importantes para fazer aí nesse debate, tá bom? Então, era isso, e seguimos confabulando. Muito obrigada, professora Noeli. Vamos dar uns minutinhos, então, para o Leandro e para o Pedro comentar? Quer começar, Pedro? Posso começar sim, sem problema. Então, vamos lá. Do que me cabe desse latifúndio, né? Essa questão das plataformas tem algumas características que são notícias negativas, né? Para quem investiga, para quem trabalha, para quem estuda esse campo. Quando o Musk ele compra, literalmente, o X, o Twitter, uma das primeiras coisas que ele faz é impedir a coleta. O que é impedir a coleta? O Twitter ele era uma das poucas plataformas que nós poderíamos ir lá e coletar basicamente quase tudo que era falado sobre determinado tema. Então, isso permitiu, durante muito tempo, estudos sobre cartéis no México, atuação do Estado Islâmico, eleições no Brasil, eleições nos Estados Unidos. Você tinha uma base de dados que permitia a investigação nesse tipo de conteúdo. Quando o Musk assume, ele derruba isso, que era gratuito, passa a ser cobrado mensalmente cerca de $210 mil. Então, não necessariamente ele derruba, mas ele põe um piso de valor que é impraticável para quase que qualquer instituição acadêmica do mundo. Recentemente, a Meta fez a mesma coisa. Eles tinham uma ferramenta que era o CrowdTangle, que permitia a coleta de publicações, o monitoramento, ainda que parcial, de algumas temáticas. Eles derrubam isso também. Então, é sistemático, né? Para toda ação que essas plataformas fazem na direção de vou permitir estudos, vou permitir que vocês entendam o que se passa aqui, eles recuam duas casas, eles impedem o trabalho de profissionais, eles impedem o trabalho da academia, também, claro, do judiciário, para ter acesso a esse tipo de informação. Então, por mais que a gente vá tendo algumas pequenas vitórias, os retrocessos eles acontecem quase que numa escala muito maior, né? Então, isso impede bastante o que a gente pode fazer. No caso do que a Noeli aponta sobre a educação, a sensibilização, me parece primordial, mas, de novo, como a Noeli bem aponta, me parece que vem um passo atrás, né? Um dos casos mais recentes em que de fato me preocuparam foi a questão, quando das tragédias no Rio Grande do Sul, do papel dos influenciadores nesse debate, nesse cenário, né? Nós temos alguns pontos que nós estamos engatinhando e quando a gente olha para o lado tem outros que vêm e nos atropelam. O processo no qual os influenciadores, de certa forma, se intrometeram, né, e passaram a ignorar o papel do poder público, não apenas atuando além do poder público, mas esnobando o que é o poder público, foi muito preocupante, o que resultou em diversos momentos em eles atrapalharem ajudas, né, em eles atrapalharem com pedidos de doação, com atuação em loco, com vários indo até lá sem saber o que iriam fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar a força que são esses influenciadores. Em determinado momento da tragédia, o monitoramento que a gente fazia era muito maior o engajamento e a atenção que os influenciadores tinham quando comparado ao poder público ou à imprensa, políticos e por aí vai. Então, é uma força, quase que uma força da natureza, que a gente precisa prestar atenção, seja durante as tragédias do Rio Grande do Sul, as queimadas. No caso das bets, o papel que eles têm na disseminação desse tipo de conteúdo para a sociedade, ganhando muito dinheiro, tratando de um assunto que cada vez mais pode ser
trabalhado como uma questão de saúde pública. Então, quando a gente vai falar da educação, claro, da sensibilização da população, a gente precisa também tratar desses outros atores que podem ter um papel muito importante e que eles mesmos, nesse momento, parecem não ter a preocupação que deveriam ter com o que eles representam hoje na sociedade. Obrigado, Pedro. Leandro, contigo. Sim, eu queria me concentrar mais na questão da regulação, porque eu acho que é importante, né? A gente, até a professora Noeli citou isso também, o Luiz também, a gente deixou passar uma chance, né, de ouro aí no ano passado. O projeto do Orlando Silva era um projeto muito alinhado com o que está acontecendo no mundo todo, né? Não era um projeto perfeito, nenhum projeto de lei mas assim, a gente tem a experiência do que aconteceu na Austrália, na Grã-Bretanha, no Canadá. Estava muito em linha, né, com as discussões que estavam acontecendo lá. Acho que prejudicou um pouco o projeto ser chamado de PL das fake news. Na verdade, o PL tinha só um novo tipo penal, né? Era a única, o resto era tudo uma questão de regulação de mercado mesmo, né, para fazer a regulamentação depois. O único tipo penal novo que previa ali era a disseminação em massa, com consciência de estar fazendo isso sobre o sistema eleitoral, né, sobre fraude nas urnas e tal. Muito difícil também de provar, eu acho que teria um efeito muito pequeno também, no geral. Acabou tendo uma discussão ampla com a sociedade, um dos PLs que eu acompanhei nos últimos anos que mais teve mesa, debate, plenário, assim, foi muito discutido, até o último minuto da votação no ano passado estava sendo modificado, né? Tanto é que para acompanhar a gente tinha dificuldade de entender qual que era a última versão do PL, né? A gente ia ficar perguntando para o Orlando toda hora, né? Qual que é o texto, né? A gente nem sabia mais quem era o texto. Mas ele era muito bom, ele estabelecia regras, né, para se você tem sua conta derrubada na internet, por que a plataforma está fazendo isso, qual é o motivo, os tempos que você tem para recorrer, né, você colocava várias instâncias ali, você ter acesso a informações também importantes. Por exemplo, na eleição do ano retrasado, meu canal foi derrubado no YouTube, eu até hoje não sei porquê, né, uma semana sem poder fazer live durante o segundo turno, né, na prática impedido de trabalhar. O YouTube decidiu, está decidido, o PL regularia tudo isso para ter uma regulamentação posterior, né? E aí a gente teve todas as empresas ditas de tecnologia, né? Que eu costumo chamar de empresas de publicidade, né? Que é o que fazem, né? Vendem publicidade, né? Google, Facebook e tal. Tecnologia é quem está criando, né, a tecnologia para descobrir Alzheimer antes dos sintomas externos, né? Todo o resto é vender pasta de dente e automóvel, né? Então, essas empresas de publicidade colocaram muito dinheiro nisso, compraram muita gente. Infelizmente, compraram gente do campo da esquerda também, na imprensa. Falei muito sobre isso na época, né? O pessoal se incomoda, mas também a gente não está aí para fazer amigos, né? O pessoal de vários sites da esquerda aí receberam dinheiro do Google diretamente para defender a derrubada do PL. Na minha ideia, é uma posição histórica vergonhosa. Tudo isso que a gente está vendo aí é responsabilidade dessas pessoas também, né? Nessas horas a gente tem que colocar as coisas na mesa. Para mim não interessa se é esquerda, direita, nesse caso aí, a pessoa pisou errado por dinheiro, foi uma decisão pecuniária para botar dinheiro no bolso, simplesmente para isso, para botar dinheiro na conta bancária, na poupança, né? Não tem nenhum bem maior envolvido nisso. Gente que nunca tinha debatido o PL 2630, de uma hora para outra, apareceu cheio de argumento na boca, todos os argumentos criados pelo Google, pelo Facebook, pelo TikTok. Quem estava acompanhando os debates sabia. No começo parecia estranho, depois se explicou, né? Defendendo com unhas e dentes, parabéns, conseguiram derrubar o projeto. O que a gente está vendo hoje, inclusive, esse avanço do Alexandre de Moraes em cima do Twitter, poderia ser feito de uma maneira muito mais protegida legalmente se o PL existisse. O PL daria proteção para isso também, ajudaria a regular isso também, deixaria as coisas mais claras. Então, esse caos informacional que a gente vive é a responsabilidade de todo mundo que votou, né, e que fez discurso na imprensa, na política, para que a gente não tivesse regulação. As empresas de publicidade, elas não querem regulação. Elas estão na grande era do petróleo delas, que elas estão furando o petróleo na calçada da frente da casa das pessoas. E elas querem continuar fazendo isso, óbvio. Qual o setor da economia quer ser regulado? Nenhum. Se você perguntar para alguém que está na economia e quer regulação, a pessoa não quer. Se a pessoa tem hoje os maiores lobbies do mundo, né? Talvez as maiores empresas da história do capitalismo, a gente está falando de faturamento do Facebook anual maior que o PIB de Portugal. A gente não está brincando com pessoas que não sabem o que estão fazendo, né? O Elon Musk, como eu venho falando, é um senhor da guerra. Ele opera 4.000 satélites que estão sendo usados para movimentar tropas regulares e irregulares e milícias no mundo todo.
Em todas as 70 e poucas guerras que acontecem no mundo hoje, em todos os continentes, está todo mundo usando satélites da Starlink. O Elon Musk sabe a movimentação de tropas armadas no mundo todo hoje. A gente não está brincando com um mero idiota que posta meme do Xandão. Enquanto a gente fica nessa espuma, a coisa não anda para lugar nenhum. Isso é uma questão de soberania nacional, soberania dos países, soberania legislativa, uma série de coisas, né? Então a gente está lidando com pessoas que têm um poder financeiro inacreditável, né? Bloqueio de 18 milhões de contas da Starlink no Brasil. Para começar, a empresa está operando no Brasil com 18 milhões de reais na conta. Quer dizer, é uma piada, né? Assim, eu não consigo nem imaginar como é que os caras operam, né? Se der um problema em qualquer lugar, não tem nem dinheiro para mandar a pessoa para lá para ver se está acontecendo alguma coisa, né? Então, assim, tudo é uma grande piada, um grande teatro, mas essa derrubada, que tem muito a ver com o Elon Musk, a derrubada, a canetada final do Arthur Lira, para dizer que o PL 2630 não seria votado e seria rediscutido, foi quando o Elon Musk vazou aqueles e-mails dos seus próprios advogados do Twitter e criou aquela farsa chamada Twitter Files. Publicou aquelas bobagens mostrando que o Twitter estava derrubando os coitadinhos da extrema-direita. Aquilo ali serviu de pretexto para o Arthur Lira, foi bem naquele dia, naquela semana, para derrubar o projeto sem que ninguém estivesse olhando, né? Então, lamentável que a gente não tenha conseguido fazer isso no Brasil, e agora espero que com essa final da legislatura do Lira nem se discuta mais isso, porque seria um perigo, né? Agora a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Obrigado, Demori. Vamos, então, ouvir a nossa querida Ana Merab, que é do CEART, da nossa Universidade do Estado, tá? Depois eu também tenho uma perguntinha para fazer, tá? E aí para a gente depois já encaminhar, né, para o encerramento. Eu gostaria de justificar que nós não estamos com representantes nem do Instituto Federal de Santa Catarina, nem do Instituto Federal Catarinense, porque eles estão em atividades de comemoração, né? Os nossos institutos federais aqui têm uma história centenária, então eles estão, né, com as comemorações e ainda estão com a visita do secretário de Tecnologia do MEC. Então, eles pediram 1000 desculpas, entende, de não poder estar, mas eles estão transmitindo. Então, vai ficar também nas redes, né, tanto do Instituto Federal de Santa Catarina como o catarinense. Então, Ana Merab, querida, é contigo. Bom dia, muita alegria de estar aqui, né, com essas pessoas que protagonizam esse debate nacional. Bom, eu estou aqui na condição de coordenadora do Núcleo de Diversidades, Direitos Humanos e Ações Afirmativas do Centro de Artes, Design e Moda da UDESC. A gente tem se ocupado bastante dessa pauta. Recentemente, a gente trouxe o professor Wilson Gomes para fazer uma discussão também sobre essa questão das redes sociais e a sua relação com a democracia, né? E eu tenho estado, acho que como a maioria aí dos brasileiros e brasileiras, um tanto quanto atônita, né, com o que está se passando. A gente fica assim muito... Eu me sinto bastante mobilizada, assim, imóvel mesmo, tipo, como assim, né? Então, hoje pela manhã eu estava, inclusive, conversando com meu marido sobre o papel, né, no caso específico, assim, desse momento atual, né, do que a gente tem visto, por exemplo, na eleição de São Paulo, né, e, enfim, que é só mais um capítulo do que tem sido a prática da extrema-direita e a sua relação com as redes sociais. Eu me pergunto se, de fato, a gente não tem nenhuma ferramenta jurídica para operar, né? Então, TSE é uma estrutura enorme, cara, que a gente mantém, e, de fato, é possível que a gente tenha Pablo Marçal, já tivemos o Bolsonaro, né, que nos atropelou, e tantos outros, e aí, agora, depois de tudo isso, que a gente deveria ter construído um mínimo de instrumental de resistência, mesmo que ainda não tenha sido regulamentado, mas me parece que não é... Eu me pergunto muito, mas é sério que a gente não tem nenhuma ferramenta jurídica, e o TSE está aí, existe, para se debruçar sobre o processo democrático, as eleições,
e a gente, de fato, não tem o que fazer, e a gente está assistindo atônito e vai continuar. Então, sei lá, eu queria registrar aqui um pouco desse sentimento de impotência e, enfim, na expectativa de que a gente esteja sendo construído alguma alternativa para a gente conseguir garantir, né, as nossas instituições. Obrigado, Ana. Eu queria só contribuir um pouquinho, né, em nome do Instituto Humaniza, também aqui no debate e nas perguntas. Eu acho que tem uma coisa da fala de vocês que é muito estratégica. Plataformas e redes sociais são um negócio altamente lucrativo. E como todo e qualquer negócio, precisa ser regulamentado. Ninguém sai explorando petróleo e gás sem seguir a regulamentação, ninguém sai fazendo mineração sem seguir a regulamentação e a lei. Então, eu acho que esta é uma questão, assim, do meu ponto de vista, central. É negócio e precisa ser regulamentado. A outra coisa que eu queria também escutar um pouquinho vocês é o seguinte, eu acho que vocês dois falaram o papel que o judiciário está tendo, felizmente, né, e tal, nesse momento. Mas nós temos 3 poderes. O legislativo, eu acho que não dá para contar, porque aquilo ali está minado, né? É terreno minado. Mas eu sinto, e eu quero dizer para vocês assim, eu sinto a falta de um protagonismo maior do executivo. Nós tivemos, por exemplo, uma iniciativa fantástica da regulamentação, né, do Marco Civil da Internet, foi uma briga comprada pela presidenta Dilma, né? Eu lembro muito bem, porque eu estava na época na articulação com o Congresso, o que é que foi aprovar aquele Marco Civil, e também durante o governo da presidenta Dilma, nós tivemos uma iniciativa de articulação ministerial para enfrentar, já em 2015, já estava claro, o ódio, a violência, né, e tal, pelas redes sociais. E nós fizemos um trabalho de integração dos ministérios, da Justiça, Direitos Humanos, Mulheres, Racial, Educação, para fazer um programa que a gente chamou de Humaniza Redes, para fazer esse enfrentamento. Então, assim, eu acho que falta protagonismo também do governo, do executivo, né, para poder colocar. E tem algo, gente, que é assustador. É a velocidade com que as coisas acontecem na internet, nas redes sociais, e as nossas respostas, parece assim, que eles estão de foguete e nós estamos de tartaruga, entende? Para poder responder. Então era isso, e vocês têm agora 5 minutos, né? Dividam entre vocês para a gente arrematar. Então, quem quer começar? Demore ou Leandro? Posso começar? Não, só para a questão da regulação, para mim é fundamental, né? Eu acho que assim, a gente vai ter que debater isso já no próximo ano, não tem como fugir disso, o Brasil está ficando para trás, o Brasil está virando terra franca para esses caras fazerem teste do que eles quiserem aqui no Brasil. A gente não sabe, nem a União Europeia não sabia até o ano passado, nem a quantidade de usuários que cada rede social tem, gente. É um negócio assim, você não sabe quantos consumidores consomem aquele produto. A gente não tem noção de absolutamente nada. Você não pode nem trabalhar políticas públicas de vícios digitais, de nada. Agora com essa intersecção com as bets, essa intersecção intra-apps, né? Tem vários apps que são conectados uns com os outros agora. Você está lá no app do iFood, daí você sai dali, você já vai direto para o 99, porque tem um cupom de desconto, então você pula para lá. Agora tem esses apps de bets, hoje em dia com 10, 15 mil reais, você monta um aplicativo de bets, né? São lojas de produtos de prateleira. Não adianta, você derruba um, vem outro. Então, enquanto a gente está falando de regulação ainda de rede social, a gente nem está falando começou a discussão agora sobre inteligência artificial, uma série de coisas, né? O Brasil vai ficando para trás. E a gente sempre esteve na frente nessa discussão, e dele bem falou do Marco Civil, né? Que é uma excelente legislação, mas ela não dá conta, porque aplicações de internet não são aplicativos, não é rede social. A neutralidade é importante para a aplicação da rede social. Eu tenho medo que o STF vá lá mexer nisso, vá mexer no Marco Civil, vá lá tentar
tentar ajustar o problema que a gente tem hoje, estragando uma legislação importante que a gente tem do passado, né? Então, tudo isso está em debate. Então, só queria deixar essa mensagem final, acho que é o fundamental para a gente olhar para o futuro. Obrigada. Pedro. Perfeito, não, concordo 100% com o Demori, é isso, não existe nenhum cenário no futuro próximo onde a solução passe à margem de uma atuação do Estado, assim, né, de um debate forte na sociedade civil, de um papel, claro, do Executivo, mas também do Legislativo. É difícil, não é fácil, como eu falei, isso é um problema que diversos países, mundo afora, passam, mas a gente não precisa esperar os outros fazerem algo para nós fazermos, né? Não vai ser algo fácil, vai ser algo que vai ter muito problema. É muito importante a sociedade criticar. O Demori falou, tratando de certa forma disso, mas vale ressaltar, críticas ao judiciário nesse momento, elas precisam ser feitas, né? Elas não podem ser descartadas. É importante que esse debate seja produzido a partir do contrário, do contraditório, na esfera pública. Então, acredito que seja isso. Deli, mais uma vez, agradeço todos e todas que participaram, que convidaram. É sempre um prazer enorme poder trocar ideia com vocês. Então, gente, estamos encerrando. Eu quero mais uma vez agradecer ao Pedro Barciela, ao Leandro Demori, por terem, né, aceitado o convite para um debate num tema tão difícil, tão necessário, tão estratégico. E também, mais uma vez, agradecer a parceria, né, das nossas instituições educacionais, né, a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, a nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, a nossa Universidade do Estado, né, o CEART, o NUDA, e também os nossos dois institutos, né, o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal Catarinense. Esta é uma parceria que a gente já realizou anteriormente, trazendo o Pedro Serrano para tratar do avanço, né, da extrema-direita no mundo, que realizamos com a Lola Aronovitch, logo depois dos episódios, né, de mortes por arma de fogo em escolas aqui em Santa Catarina, né, em creche. Então, é um trabalho que a gente faz permanentemente e necessário, e inclusive que precisa também acelerar, né, ter uma velocidade e um alcance cada vez maior. Então, muito obrigado a todos que acompanharam, que participaram, e a gente espera, desta forma, né, ter contribuído para enfrentar o ódio, a violência, né, o preconceito, o nazifascismo e o armamentismo no Brasil, e especialmente aqui em Santa Catarina, nosso querido e amado Estado. Obrigado. Beijo a todos. Beijo. Beijo, pessoal. Prazer mais uma vez. Márcio, sucesso de público e bilheteria? Sim, tudo certo. É bom, né? Tudo certinho. Sim, tranquilo.